orador que me antecedeu, nobre vereador César Maia, ele falou que está se fazendo uma coisa ao se votar esta matéria sem ter o real conhecimento da importância que significa o objeto desta matéria. Nobre vereador César Maia, pode ficar certo que o pessoal que está tratando deste assunto aqui nesta casa está sabendo de tudo. Está sabendo de tudo, são competentes e são tão capazes. Eles têm a capacidade de passar um risco de giz no chão e passar por debaixo dele. Então, não vá pensar que nós estamos aqui tratando com amadores. Não, todos são profissionais. Eu gostaria de ler, inicialmente, um projeto que foi apresentado aqui em 2005, que dispõe sobre o Parque Natural Municipal de Marapendi. São poucos artigos. O primeiro artigo diz: o Poder Executivo providenciará o levantamento da situação imobiliária da área abrangida pelo Parque Natural Municipal Marapendi, com a finalidade de dirimir dúvidas sobre propriedade das áreas situadas dentro do seu limite e no seu entorno, e para as providências cabíveis e garantir o cumprimento do decreto número 22.662, de 19 de fevereiro de 2003. Artigo 2º. O levantamento da situação imobiliária será compreendido no mínimo pelos elementos abaixo. Inciso 1. Inventário patrimonial das áreas desapropriadas e consideradas não edificantes e designadas como parque no PA 5.596 para a Lagoa de Marapendi. Inciso 2. Elaboração da planta da área do Parque Natural Municipal de Marapendi, discriminando as áreas de propriedade do município, do Estado e de terceiros. Inciso 3º. Elaboração de estudo comparativo sobre plantas cadastrais de local a partir da data da aprovação do PA 5.596 até a data do último levantamento aerofotogramétrico, com a finalidade de conhecer as alterações havidas na área e permitir a atuação efetiva do poder público contra ações irregulares havidas no local. Artigo 3º. Ficam suspensos os licenciamentos de obras particulares, construções e parcelamento da terra na área do Parque Natural Municipal de Marapendi, até que seja aprovado pelo órgão responsável pela gestão das unidades de conservação um mapa da situação imobiliária local, de acordo com o artigo 1º desta lei. Isso daqui é de 2005. Sabe quem é que assina esse projeto? Esse projeto ele é assinado pelos seguintes vereadores: Eliomar Coelho, Rubens Andrade, Fernando Guzmão, Adelino Simões, Stepano Essecian, Guaraná, olha aqui o Guaraná, André Gouveia Vieira e doutor Carlos Eduardo. São eles. Como é que agora vem e trabalha, rasga isso daqui, não leva em consideração isso daqui? Isso daqui, o que o nobre vereador César Maia está falando, que deveria ser precedido exatamente de uma audiência pública, mas audiência pública já com esse material todo disponível, para que nós vereadores tivéssemos a condição e a consciência de avaliar com critério e termos o nosso voto muito bem fundamentado. Então não é isso que acontece. E aí, por exemplo, eu gostaria
de saber, por exemplo, do novo vereador Guaraná, meu amigo dileto, entendeu? O líder de governo aqui nesta casa, eu gostaria de saber dele, por exemplo, né, onde é que ele arrumou o potencial construtivo para transferir desta área que está se construindo para uma área que, inclusive, deveria, se fosse o caso, isso daqui é uma área exatamente zona controlada, e deveria levar para uma zona incentivada. E não, ele simplesmente não existe o potencial construtivo, ele cria um potencial construtivo e leva essa construção para a Barra como um todo. O novo vereador César Maia elencou aqui. Ele está levando para a Avenida das Américas, Ayrton Senna, Avenida Luiz Carlos Prestes, Avenida Escritor João Cabral de Melo Neto, Avenida João Manuel Fangio, Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto, Estrada Bem-vindo de Novaes, Avenida Salvador Allende, Avenida Abelardo Bueno, Avenida da Barra da Tijuca. Aqui é a Barra da Tijuca toda. Plano Lúcio Costa está aqui. Isto daqui é um belíssimo presente de Natal que esta casa... Eu não digo que é um presente porque pode ficar certo que tem contrapartida. E o pessoal que vai aprovar isso daqui, com certeza, sabe o valor que isto significa. Fazer esta operação que é uma verdadeira imoralidade. Isto é um desrespeito à população da cidade do Rio de Janeiro. Você fazer isto numa área destinada exatamente... Olha, o Parque Natural Municipal do Marapendi, ele tem a restrição para edificar no local é 100%. Não se pode edificar nada. Se não pode edificar nada, está na lei, Não se pode edificar nada. Se não se pode edificar nada, como que nós vamos transferir desta área exatamente potencial construtivo? Como? Baseado em quê? Fundamentado em quê? É exatamente, única e exclusiva, criação da cabeça de iluminados que existe dentro desta casa. E é claro, quem está há muito tempo aqui é o projeto típico de final de ano. Todo final de ano é assim. A efervescência aqui brota. E brota exatamente por conta de interesses que são negociados. É o que se diz lá fora. Eu me lembro que uma vez eu fiz um vídeo e eu resolvi entrevistar as pessoas. Nessa época tinha, até hoje tem, uns bancos aí. Eu resolvi entrevistar as pessoas. E eu tenho até hoje esse vídeo, posso trazer e passar aqui. Aí eu entrevisto um cidadão e eu digo, o senhor sabe, ele sentado no banco, o senhor sabe o que é este prédio que está aí? Ele olhou para mim, pensou e disse, isso é um covil de ladrões. Quer dizer, por que existe esse tipo de opinião emitida por um cidadão qualquer do povo? Não é? É porque ele já ouviu isso de outras pessoas. Então, a população da cidade do Rio de Janeiro, parcela expressiva dela, é esse o entendimento que tem a respeito do que acontece nesta casa. Porque o que acontece, segundo, se aprovado for esse projeto, é contra os interesses da cidade do Rio de Janeiro, é contra os interesses dos moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então é preciso, quando eu falo que aqui tem que se ter compromisso no mínimo com a cidade, é exatamente para que, ao elaborar um projeto desta natureza, ele tem que vir para cá, pelo menos com o mínimo de legitimidade. E o mínimo de legitimidade, não adianta dizer porque eu fui eleito, porque não. Porque quando se é candidato, não diz para os eleitores que chegando aqui vai fazer isso daqui. Ninguém diz, muito pelo contrário. Então, o mínimo de legitimidade é que esse projeto tivesse vindo depois de uma audiência pública, depois de ouvir a população
daquela área, essa população que vai ser exatamente vitimada pela subtração daquilo que é tão importante para as suas vidas. Então, no lugar de se ter toda aquela zona de ocupação, zona silvestre, zona disso, daquilo, a preservação, garantia da preservação da flora, da fauna, então está exatamente extinguindo essa possibilidade, extinguindo esta condição. Então não é um projeto que atenda aos interesses da cidade. Não é um projeto que atende os interesses da população da cidade. É um projeto que vai exatamente no sentido contrário. É contra. Porque se for fazer exatamente aí uma pesquisa, se for buscar exatamente um levantamento da opinião dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, eles serão radicalmente contra esse tipo de projeto. E aí chama a atenção, como se a população é contra, como que esta casa agora resolve aprovar? Resolve aprovar movido exatamente por interesses outros, que não são os interesses que cabem exatamente ao exercício pleno da nossa função, com o compromisso de aqui estar exatamente para fazer a política com ética, de fazer a política com sensibilidade social. É isto que está falecendo exatamente a esta casa, caso isto venha a ser aprovado. Então, eu venho para cá, tenho aqui, realmente, fiz questão de mostrar um projeto este, onde tem inclusive a assinatura de quem hoje é o líder de governo nesta casa, que está exatamente, é duas peças importantes na articulação que se construiu para que todos aqui estivessem presentes, inclusive votando esta matéria. E olha que queriam empurrar, vão empurrar, provavelmente, é isto que vai acontecer pela minha experiência, vou empurrar de goela abaixo. Queriam fazer isso antes, na sessão anterior, quando a sessão anterior foi objeto de um acordo entre nós vereadores, de que seria colocado na ordem do dia, única e exclusivamente, projetos cuja exigência para aprovação seria maioria simples. E aí já estava embutido, esse jabaculê aqui, já estava embutido lá. Então eu lamento profundamente, pela experiência que eu tenho, pela presença. É interessante, né? Porque de repente você vê uma presença aqui, mas por que está existindo esta presença? Quer dizer, a nós é dado o direito, nós que sempre estamos presentes aqui, desde 2 horas da tarde, nos é dado o direito, na vereadora Rosa Fernandes, de começar a ficar com a pulga atrás da orelha, porque tanta presença a esta hora para discutir um projeto. Aí a gente vai ver qual é o projeto. É isso daqui. Eu lamento profundamente, realmente é uma pena, mas para vocês verem, né, aqui já se aprovou tanta coisa, eu acho que um dos maiores absurdos, se não o maior absurdo que já aconteceu nesta casa, foi a aprovação do Peu das Vargens. Esse Peu das Vargens, até hoje não sabe quem é o autor dele. Como é que esta casa aqui consegue aprovar um projeto como o Peu das Vargens, que até hoje ninguém sabe quem é o autor? Porque a autoria que está lá, de membros das comissões, os membros das comissões não é que não tem a competência, não tem o instrumental necessário, não tem os recursos necessários e suficientes para elaborar um projeto daquela natureza. Não tem. Os membros das comissões. Porque vamos fazer um levantamento aerofotogramétrico. Tem condições? Não tem. Então não tem essa condição. Aí o que acontece? De repente foi aprovado o Peu das Vargens, que cria inclusive até lotes molhados. Criou essa figura, lote molhado. O Peu das Vargens tem a figura para você ver, é uma capacidade de criar
o poder criativo aqui é enorme. Quer dizer, criaram lotes molhados. Está lá contido exatamente no projeto que foi aprovado por esta casa, referente ao projeto de estruturação urbana das Vargens. E a gente sabe perfeitamente que, infelizmente, ninguém até hoje consegue dizer quem é o autor desse projeto. Então, eu acho que isso daí foi o maior absurdo. Depois desse absurdo, é claro que outros absurdos podem não ter a mesma importância, o mesmo grau de importância em relação ao Peu das Vargens, quanto a imoralidade que será caso esta casa aqui realmente aprove esse projeto. É um projeto danoso, não é um projeto só questionável, é um projeto danoso para a cidade do Rio de Janeiro. É um projeto prejudicial para a população da cidade do Rio de Janeiro. É isso daí. Então, está se transferindo o que não pode ser transferido. Tem que, a primeira coisa a dizer é isso daí. Não pode ser transferido. Se não pode ser transferido, como é que se transfere? Então, se criou. Então, esse poder de criar é realmente o que faz com que os questionamentos, as dúvidas, realmente é um verdadeiro absurdo. De maneira que eu termino a discussão desse projeto solicitando que o adiamento desta matéria, exatamente por 3 sessões.